Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a este podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso te convido a não pular esse vídeo, assista até o final. As técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Por que algumas coisas são tão difíceis? Por que algumas coisas parece que trava, que não anda, que tá assim amarrado, que parece que a gente não consegue ter clareza, a coisa não, sabe? Parece que quando a gente começa a fazer, alguma outra coisa acontece e a coisa não vai e tudo embolado e tudo... Mas isso é a vida, isso é assim mesmo, isso é o momento. Aí a gente começa a tentar se convencer de que é assim, deixa pra lá, amanhã eu resolvo, depois eu faço, mas ontem o que eu deveria ter feito, eu devia ter isso, eu devia ter aquilo, o futuro e agora, o que vai ser amanhã, o que eu tô fazendo hoje. Não tem esse momento que a gente fica assim um pouco... Parece que tudo tá turvo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que você conhece. Hoje é um dia que não volta mais. Ah, Patrícia, isso aí é fato, eu sei. Isso eu já sei, eu tenho plena consciência disso. Mas olha como é louco. Nós temos consciência da frase? Ou nós sabemos que existe essa frase? Ou... eu sei que hoje não volta mais. Em que campo está esse conhecimento? Eu sei que hoje não volta mais. Tudo bem, eu sei que hoje não volta mais. Isso me dá o quê de clareza? Porque se eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, se eu vivo procrastinando algumas coisas, se tem coisas que eu acabo precisando fazer e não faço, eu tenho a sensação de que o dia acabou e eu não fiz um terço do que eu deveria. Horas, para que serve então eu entender que hoje é um dia que não volta mais? Vocês vão sempre me ouvir dizer aqui, ou vão ver artigos meus por aí, que nada é uma coisa só e que não existem verdades absolutas. Eu digo isso porque tem muitos momentos das nossas vidas que parece tudo travar, difícil e dolorido as situações, e parece que cada dia se torna mais difícil o momento presente. E você sabe me dizer por que isso acontece? Porque estamos presos no passado, frustrados por muitas coisas que não fizemos e algumas daquelas coisas que a gente diz assim: eu deveria ter feito isso, ou eu não deveria ter vivenciado isso. Por que eu fiz aquilo? E hoje eu tô pagando por isso. Olha só, se aquele dia não tivesse ido, se aquele dia... Ou seja, sempre olhando para trás. Ai, mas aquela pessoa não tá mais na minha vida hoje, eu devia ter falado, eu devia ter amado mais. Não tem uma música assim, um trecho? Pois é, presos no que se foi. E assim a gente vai vivendo. E movidos pela culpa e pela frustração, preenchemos o nosso rico tempo, nossa pura energia, olhando para o momento de nossas vidas que não volta mais. Do passado, o que nós temos? Vamos pensar. Por que nós temos hoje experiências? Porque nós adquirimos ela do passado. Ah, legal. Mas isso não significa que eu tenho que ficar preso lá, certo? Não, significa que tudo que você viveu no passado, que foi esse acúmulo de experiências, ele serve exclusivamente para você agir no dia de hoje. E eu vou, até o final desse vídeo, te dar dicas e métodos aqui para você poder começar a colocar em prática. Chega de tudo ser tão difícil, de ser tudo travado. Já leu 1000 coisas, já viu 1000 vídeos e parece que a coisa ainda não consegue. Vamos mudar isso. Vamos entender que vibração é essa. Vamos mudar essa energia, trazer uma coisa mais pro positivo. E não é que o passado seja negativo, mas ele se torna porque a gente fica preso, a gente não faz mais nada. Ontem já é passado e tem coisa que a gente não fez hoje que a gente está preso no dia de ontem. Isso porque tem situações que nos fazem ficar presos desde a infância e que travam a nossa vida agora. E a gente precisa entender isso. Então, o que temos hoje nas mãos são as nossas experiências, positivas, negativas.
algumas traumáticas, mas é importante identificar, é importante entender. E se agirmos com mais inteligência e uma pitada de desapego, vamos começar a usar do passado algo que nos fez ser melhores para agirmos nos dias de hoje. Calma que isso vai ficar mais claro, você vai começar a entender. Quanto ao presente, o que você agora está fazendo? O que você está fazendo no dia de hoje? Mas não é essa resposta pronta. Ah, Patrícia, eu tô ouvindo o seu podcast. Legal, isso tá claro. Mas a pergunta é, quem é você para você mesmo? Como você funciona? O que eu quero dizer que como você funciona? Como é que estão as suas habilidades emocionais em relação a tudo que você vive hoje? Como você funciona? Como você reage às coisas que acontecem com você na vida? Isso está claro para você? Você tem clareza disso? Hoje, no aqui e no agora, você consegue responder para si mesmo se tem clareza dos seus objetivos profissionais e emocionais? E com eles, você consegue hoje seguir firme nos planos que você desejou, que você almejou? É importante lembrar que o dia de hoje traz muitas distrações. Acredite você. Como se fosse brinquedos para criança. Vocês já viram uma criança brincando? Cara, ela entra em estado de flow. Ela fica hipnótica, sabe assim? Ela fica paralisada. Estado de flow, assim, parece que não tem mais nada na sua frente. Já repararam? Se nunca reparou, repara. A criança, ela fica naquele mundo dela e ela esquece de absolutamente tudo. Ah, Patrícia, hoje em dia as crianças não brincam mais de brinquedo. Tudo bem, mas fica lá naquele PlayStation, no Xbox. Eles ficam ali que, você fala, as crianças nem... Mas isso acontece com o adulto também, quando a gente tá vendo um filme muito interessante. Você nem percebe o que tá acontecendo à sua volta. Então, presta atenção. Presta atenção como elas ficam. É exatamente isso que eu quero dizer para você agora. Muitas vezes a gente fica assim nas redes sociais. Ou fazendo alguma outra coisa que tá dando um prazer imediato pra gente ali. Mas a pergunta que eu tenho é, esse prazer imediato, se a gente for avaliar bem, friamente, ele tá dentro do que a gente de fato precisa fazer? Concluindo a nossa meta diária para chegar nos nossos objetivos ali traçados, aquele objetivo de ter uma casa, de ter uma situação melhor na vida, de repente conquistar aquele cargo que a gente quer. Porra, a gente tem um objetivo, não é possível, a gente tem um objetivo. Você pode até não ter isso tão claro, você pode não ter isso tão desenhado, mas você tem um objetivo, deu para entender? E aí, será que tudo que você está fazendo hoje, agora, tá te levando para o lugar onde você quer, para os resultados que você deseja? Até mesmo na empresa trabalhando aí, fazendo as suas tarefas. Você tem uma tarefa, você precisa cumprir uma tarefa, tá certo? Tudo bem, a tarefa é o seu objetivo, você foi contratado para esse objetivo. Tudo que você está fazendo no dia está alinhado com o que você precisa entregar no final do mês? Ou até mesmo as suas entregas nos finais do dia? É isso que eu quero que você entenda. Quantas não são as vezes que no final do dia olhamos para ele medindo assim os resultados, a gente olha e fala, meu Deus, o que eu fiz hoje que o dia passou rápido e eu nem completei o que eu precisava? Aí você vai falar, mas Patrícia, eu tenho muitas coisas, muitas tarefas, muitas cobranças, trabalho, filho, casa, marido e um monte de coisa, não aguento mais, e é tudo isso e muito mais, você não faz ideia. Sim, eu concordo, eu faço ideia. Eu entendo muito bem. Mas você já fez uma métrica, ou seja, você mede essas tarefas? Você consegue acompanhá-las de perto para saber se o tempo que você está fazendo tudo isso, dessas execuções diárias, elas realmente precisam ser feitas? Você sabe medir isso? Você consegue dizer, não, isso aqui eu posso fazer depois. Aí eu te pergunto agora, vamos pegar uma coisa rápida aqui. Coisas que você pode fazer para depois, quantas não são essas que você acaba fazendo hoje e agora? Por capricho, por distração, por boicote. Tem coisa que se você parar para pensar, medir isso, colocar isso na ponta do lápis, eu te garanto, você vai ver que não precisava fazer isso hoje.
Tem coisa que você não precisa fazer hoje, que você pode deixar. E aí, quando eu falo deixar, não estou dizendo que você tem que chutar pra frente, se boicotando. Não, não. Eu digo que você pode fazer isso depois, que naquela escala lá, que eu posso até colocar aqui, fazendo um podcast falando sobre a medição dos resultados, que eu vou trazer isso para vocês aprenderem mais a medir isso, colocando lá na tarefinha lá dos urgentes, dos importantes, eu garanto que tem coisas muito urgentes que você não faz e deixa para fazer aquelas coisas que você até poderia delegar e não delega. E ao invés de delegar, você mesmo faz quando você poderia deixar essa tarefa para outra pessoa e fazer aquilo que você realmente julga importante e urgente. Porque o que a diferença tem de importante e de urgente? Urgente eu preciso fazer agora, nesse segundo. Importante eu preciso fazer hoje ou talvez amanhã, dentro dessa semana. Urgente é agora, é para já. Se a gente não tiver claro essas métricas em nossa cabeça, se não tiver claro para a gente no nosso dia a dia, a gente vai se perder por muito pouco. E a gente vai ficar frustrado tendo essa sensação. Uma outra coisa também é a gente entender o passado. Tem coisa que eu não faço hoje porque eu fico o dia inteiro pensando, mas eu era isso, mas eu era aquilo, como eu falei no começo. E a gente se perde no presente. A gente fica assim distraído, como uma criança em flow. Entende isso? E aí, isso que eu quero que você entenda agora. A importância de ter essa clareza. Porque não adianta alguém chegar para você e falar, ô Maria, hoje o dia não volta mais, hein? Você tem que fazer as coisas. João, hoje o dia não volta mais, hein? Aí você vai olhar pra cara dele e falou, é mesmo, né? Aí você olha pra cara dele e vai falar, é mesmo, né? O que a gente faz com essa informação de que hoje o dia não volta mais? Se isso tivesse tão claro em nossa mente, a gente faria tudo o que tinha que fazer. Não tava eu aqui falando pra você isso aqui que eu tô dizendo agora? Ou não é verdade? Entende agora a importância, de novo, de ter clareza? Quando não temos a clareza, sem saber, podemos estar presos em um desses tempos que eu acabei de falar agora. Presente, passado e futuro. E isso tudo nos causa sentimentos e emoções indesejáveis. E a gente sofre muito com isso. E às vezes, sem ter a percepção clara desse sofrimento, a gente fica na angústia e se batendo e se culpando. Claro que não podemos esquecer do futuro, lógico que não. Achou que não ia falar dele? Vamos falar dele. Às vezes, nos dispersamos mais uma vez do presente para direcionarmos os nossos pensamentos para o futuro. Como assim, Patrícia? Olhamos esse futuro como algo muito distante e às vezes impossível de conquistá-los. Sabe assim? A gente entra no desespero de não conseguir. E se amanhã eu não estiver aqui nesse emprego? E se amanhã eu perder o emprego? E se amanhã eu perder o cliente? Mas e se amanhã meu marido não estiver comigo? E se amanhã... Cara, a gente se joga no futuro de uma tal forma que a gente se perde. E sabe o que acontece? Eu vou dizer para você o que acontece. Nós somos esmagados pela ansiedade de não chegar nos objetivos. Nós somos esmagados pela ansiedade do medo de não ser bom bastante. Sentimos medo de não conseguir. Sentimos medo disso, daquilo. A gente coloca muito medo, porque a gente está olhando para o futuro e não se vê naquilo que a gente quer. E a gente não se vê no futuro porque das duas uma. Ou porque nós não temos o nosso objetivo claro, ou porque nós temos a certeza de que hoje nós não estamos fazendo o que precisa ser feito, então logo esse futuro não vai chegar. Ansiedade, agonia, culpa, arrependimento. É um massacre. É um massacre pro seu emocional isso. Tá entendendo? Isso tá claro pra você? Então, olha lá. Vamos pensar. Se no final do dia você já tá pé da vida com você mesmo por algum motivo, imagina quando os meses passar e que esse dia de ontem for tipo 5 meses atrás. Tá entendendo isso? Eu garanto que do jeito que eu estou falando pra você agora, você nunca ouviu ninguém dizer. Assim, dessa forma que eu tô falando, não. E aí, sabe o que vai acontecer? Adivinha? Mais um dia sem fazer. Mais um dia sem clareza. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer pra você o que vai acontecer. O dia acabou. E você de novo, naquele ciclo vicioso de que hoje é um dia que não volta mais. Nossa, passou rápido, né? Nossa, os dias estão passando rápido. O tempo é o mesmo, gente. Quem dá a velocidade são as nossas tarefas, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente interpreta. Eu vou te ajudar.
Vamos dar mais clareza pra isso? O objetivo aqui não é você se sentir culpado. Tá vendo? Olha aí, isso quando você não assiste com outra pessoa, né? Aí você olha pra outra pessoa e fala, não tô falando? Eu canso de falar isso pra ele, Patrícia, ele não me ouve. Ele precisa te ouvir. Não, você também precisa me ouvir. Não adianta a gente ficar aqui apontando dedo. Não é apontar dedo. Olha, vamos olhar pra gente aqui um pouquinho agora. Porque eu vou ajudar vocês a destruir esses velhos padrões. A gente precisa destruir esses velhos padrões. Então, nós vamos somar as ferramentas que nós aprendemos aqui e vamos dizer à nossa mente o que nós precisamos fazer, porque não é ela que manda na gente. Nós é que determinamos. Nós precisamos entender isso. Então, vamos usá-la ao nosso favor e vamos reprogramá-la. Mas como é isso, Patrícia? Vou ajudar vocês. Mas antes eu preciso lembrar vocês de que o meu Instagram mudou. Eu estou com um novo Instagram, @PatriciaQDias. A proposta é outra, proposta nova, direcionada para esse tipo de programa, de construção, de crescimento, de desenvolvimento, que nós estamos aqui para aprimorar nossas habilidades intelectuais e emocionais. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, entender por que esse programa existe. Para a gente elevar, subir, crescer, voar os nossos níveis. Para que a gente não só conquiste, mas mantenha as conquistas. Porque, gente, conquistar quando a gente está mais equilibrado é fácil. Agora, se desequilibra, perde. Desequilibrou, perde. Está equilibrado, ganha. Continua equilibrado, mantém. Desequilibrou, cai. Então é isso que a gente precisa entender, é para isso que esse programa existe. Aproveita e curte. Curte, porque eu vou te entregar um conteúdo bacana aqui. Compartilha, comenta. O seu comentário me ajuda muito. Até para você falar, Patrícia, fala disso e tal. E se você não gostou, tudo bem se não gostou também, mas pelo menos eu vou saber. E vamos juntos seguir nessa jornada. Agora, como é que a gente reprograma? A gente reprograma trazendo para consciência o que a gente realmente precisa fazer. Essa frase do hoje não volta mais, isso não traz a consciência pra gente. Porque se trouxesse, mais uma vez, nós não estaríamos aqui nos culpando, achando que a gente não é bom bastante, que a gente quer aqui se matando. Não seria, não seria. Então vamos entender uma coisa aqui. Para que serve, então, o nosso passado? Primeiro nós precisamos entender para que ele serve. Isso precisa ter clareza. Vamos dar clareza para isso. O passado ele serve para que a gente entenda melhor as nossas escolhas do dia de hoje. Entende? Lembra? Por que eu estou falando isso? Porque o passado, ele nos deu a condição de saber mais quem nós somos. Nós somos formados por experiências. E graças ao passado. Então, passado, eu sou grata a você. Eu tenho uma profunda gratidão pelo meu passado, que me permitiu estar aqui no dia de hoje. O passado te permite estar no dia de hoje, isso precisa estar claro. Agradeça a ele. E se você passou por algumas experiências indesejáveis, tudo bem, vamos agora. Eu tenho hoje, me deram hoje, o dia de hoje, para eu poder ter a oportunidade de fazer diferente. Então o passado ele é muito mais meu amigo do que ele é meu inimigo. Isso não significa que eu tenha que ficar lá com ele. Passado, tô te deixando. Agora eu preciso seguir. E o passado, ele tá te ajudando, porque ele tá te dando mais clareza do que você precisa fazer hoje das suas escolhas. Ele tá te ajudando a fazer com que o seu presente te aceite. Então, se conheça mais. Você hoje se conhece muito mais. Por quê? Porque graças a quem? Ao seu passado. O seu passado te permite você hoje medir os seus pontos fortes. Como assim, Patrícia? Vamos pegar tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é importante, tá? Eu tenho certeza que tem muita coisa boa em você que fez você chegar até aqui e que fez você ter grandes resultados. Desde conquistar uma pessoa, a conquistar um novo emprego, a conquistar um novo cargo, de ter mínimos sucessos em alguma coisa que você coloca a mão. Isso é o seu ponto forte que te fez chegar. Se você chegou onde chegou, é porque você tem força, você pode não valorizar isso, você pode não ter enxergado isso, mas são esses pontos fortes que te fizeram chegar até aqui. Por que que você sabe que hoje você tem esses pontos fortes e você sabe no que você é bom? Minimamente, você pode até não reconhecer total, mas você sabe no que você é bom. Porque quem te deu esse presente foi o seu passado. Então, ele tá te ajudando a viver melhor no dia de hoje. Olha que interessante. Cara,
Você já pensou por esse ponto de vista? Coloca nos comentários. Sim, Patrícia, já pensei nesse ponto de vista, faço isso e dá certo. Não, nunca tive esse tipo de pensamento. Coloca aí, eu preciso saber. E eu vou te dizer mais. O seu passado te ajuda a prever as consequências do dia de hoje para você ter melhores decisões. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas hoje é hoje, né? Muita coisa pode mudar. Eu concordo, muita coisa pode mudar. E muitas das ações de hoje, com a nossa evolução, a gente não vai fazer exatamente as mesmas coisas do passado. Só que tem algumas coisas do passado que funcionam tão bem que a gente acaba repetindo de uma forma muito melhor, mais evoluída. Por exemplo, eu passo o dia fazendo uma tarefa durante, 6 horas. Eu, de repente, hoje posso continuar fazendo as mesmas tarefas, mas de uma forma muito melhor, onde eu reduzo 2 horas. Aquilo que eu fazia em 4, eu já faço em 2. É quando você aprende uma ferramenta nova. Já mexeu com alguma ferramenta nova? Você pega um sistema, você pega um Instagram, qualquer coisa. Um programa novo, você fica horas, dias mexendo com aquilo. Bastou você pegar o macete, você vai embora. O que você fazia em horas, você faz em minutos. O que você levava 2, 3 dias, você faz em meia hora. Assim, são a mudança dos nossos hábitos, mas para isso a gente precisa jogar para a nossa consciência, senão a gente não consegue fazer. Lembrando de novo, hoje não volta mais, não traz para a consciência o que a gente precisa fazer hoje. Mas o que eu disse para você aqui agora, de entender as suas escolhas, de você entender quais são os seus gaps, o que são os seus gaps, suas sombras, suas lacunas, seus defeitos, sua fraqueza. Quando você entende melhor isso, você para de ficar se machucando. Você não se coloca mais em tantos lugares assim onde você se prejudica. Você passa a entender melhor as consequências. Opa, eu não vou entrar nessa relação porque eu sei que isso não vai dar certo, porque eu me conheço e isso não vai ser legal. Opa, eu não vou entrar nessa empresa porque esse tipo de produto e serviço não é compatível para mim, não é o que eu gosto. Opa, eu não vou contratar aquele funcionário porque eu sei que ele, de repente, não tá batendo ali, ele não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, porque não está dentro do perfil dele. Opa, não, eu quero trabalhar nessa empresa sim, porque os valores dela batem com o meu. Ou seja, melhora a sua tomada de decisão, você tem mais clareza, mais consciência. Deu para entender? Então, nós precisamos ter consciência, porque olha só, você não muda o passado. Você ganha experiências. Ainda que você possa acreditar que tenha perdido muito lá atrás. Mas uma coisa eu te garanto. Isso te deu uma experiência. Você não vai mudar esse passado. Mas você consegue fazer diferente no presente. Então, se divirta com ele. Se divirta com o dia de hoje. Você vai mudar da noite pro dia? Não. Mas quando você reprogramar, entender, anotar com calma, nem que você tenha que ouvir de novo isso que eu acabei de colocar para você, de você entender melhor as suas escolhas, de você aprender a se aceitar quem você é, sem culpa, de você se conhecer mais, de você saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você começar a prever as melhores tomadas de decisões em virtude das consequências passadas, mas sem ficar lá, mas entendendo como um parâmetro, eu tenho certeza que você, aos poucos, começa a jogar para a consciência que ele realmente é único e que você pode fazer diferente no dia de hoje. E realmente, nós só temos o dia de hoje. Mas essa frase, sem a consciência, ela é só eu sei. Mas se soubéssemos mesmo, será que nós estávamos assim, tão perdidos dentro de tudo que a gente precisa fazer? Então, você tem algumas ferramentas aí para colocar em prática. Continua aqui no canal, porque tem muitas coisas que eu vou dar para vocês de conteúdo importante, relevante, que eu dou em mentoria, que eu dou em treinamento, que eu dou em consultoria e que funciona, porque eu quero que você seja muito melhor do que você já é. Com mais leveza. E eu te espero amanhã. Um forte abraço.